No verão de 1942, oficiais do Estado-Maior alemão estudavam seus mapas em um quartel-general de vila a oeste do rio Don. A frente, antes quase desmoronada no inverno, agora parecia estável. Novas setas avançavam novamente pelo sul da Rússia. A retirada de Moscou terminou. A iniciativa, ao que parecia, havia retornado. Mas um nome no mapa pesava mais que os demais. Rostov do Don, o portal para o Cáucaso, a cidade que os alemães haviam tomado em 1941 e depois foram obrigados a abandonar em sua primeira grande retirada da guerra. Desta vez, a ordem era explícita: Rostov seria tomada novamente e não seria entregue. O que ninguém naquela sala ainda entendia era que, ao cruzarem o Don em Rostov, Hitler dividiria seus exércitos, estenderia a logística e abriria caminho para Stalingrado. No final de 1941, Rostov já era uma cicatriz após os cercos espetaculares em Kiev e o avanço pela estepe. O primeiro exército Panzer, comandado por Emil von Kleist, avançou sobre Rostov em novembro. Eles tomaram a cidade em 21, mas foram logo esmagados por um contra-ataque soviético do norte e leste. O 37º Exército da Frente Sul Soviética atacou os flancos expostos e ameaçou isolar as forças de Kleist. Sob essa pressão, o marechal de campo Rundstedt ordenou uma retirada para a linha do rio Mels. Hitler ficou furioso, demitiu Rundstedt por um tempo e depois aceitou a realidade no campo de batalha. Pela primeira vez, a Wehrmacht abandonou uma grande cidade recém-capturada e um marechal de campo alemão recusou-se a resistir a todo custo. Para os soviéticos, Rostov, em 1941, foi um impulso moral necessário e mostrou que a Wehrmacht podia ser derrotada. Para os alemães, virou questão de vingança. Ao planejar a ofensiva de 1942 Caso Azul, Rostov foi novamente marcada em vermelho. Desta vez, disseram a si mesmos que 1941 não se repetiria. Na primavera de 1942, a frente oriental mudou, a ofensiva fracassada contra Moscou e as contraofensivas de inverno custaram caro à Alemanha. As divisões de infantaria estavam abaixo do efetivo, as perdas de blindados foram pesadas e a linha de frente vacilou de forma alarmante, mas não foi rompida. Hitler precisava retomar a iniciativa e de combustível. O plano que ele aprovou como Caso Azul era ambicioso, mesmo para os padrões da Barbarossa. O Grupo de Exército Sul daria o golpe final. A primeira fase esmagaria as forças soviéticas em torno de Kharkov e Voronezh. A segunda avançaria até o Don e o Volga, e a fase final seguiria para o sul, em direção ao Cáucaso, para tomar os campos de petróleo em Makop, Grozny e, eventualmente, Baku. Os estoques de petróleo alemães caíam. Sem novas fontes, a guerra de movimento terminaria. Rostov estava no ponto de ligação entre essas ambições. Fisicamente, controlava as principais passagens ferroviárias e rodoviárias sobre o rio Don em direção ao Cáucaso. Estrategicamente, com a queda de Rostov, Hitler liberaria seus exércitos para o sul e o leste, em direção às montanhas e ao Volga. Não era apenas uma cidade, era uma porta de entrada. A Operação Azul começou em 28 de junho de 1942 com uma cena familiar. Os blindados alemães romperam as frágeis linhas soviéticas. O 4º Exército Panzer e o 2º Exército avançaram em direção a Voronezh, mais ao sul. O 6º Exército atacou os soviéticos perto de Kharkov e avançou rumo ao Volga. Atrás deles, os exércitos soviéticos cambaleavam, com poucos soldados e má coordenação. Mas o que importava para Rostov era a Blau 3, o avanço ao sul. Aqui, o 1º Exército Panzer novamente desempenhou o papel principal, com o 17º Exército à sua direita e o 4º Exército Romeno à sua esquerda. Eles deviam avançar até o Baixo Don, tomar Rostov e depois se espalhar pelo Cáucaso. Se eles se movessem rápido o suficiente, poderiam encurralar grandes forças soviéticas da Frente Sul contra o Mar de Azov no Don. Do outro lado do rio, os soviéticos sabiam o que estava por vir. Os 56, o Exército e outras unidades da Frente Sul já estavam sob enorme pressão. Os sucessos de inverno perto de Rostov não levaram a uma virada decisiva. A frente foi desgastada por combates contínuos.
Com o avanço da ofensiva de verão alemã, os comandantes soviéticos tiveram que escolher entre resistir e arriscar o cerco, ou recuar, cedendo territórios importantes como Rostov. Eles escolheram trocar espaço por tempo, mas era exatamente o tempo que os alemães tentavam negar a eles. Os acessos a Rostov eram um terreno brutal para um exército. A oeste ficava o rio Meos, com suas baixas elevações e ravinas profundas. Além disso, se estendia a estepe aberta, assando sob o calor do verão. Empoeirada, salpicada de vilarejos e pequenas faixas de abrigo, era um terreno que recompensava a velocidade e punia a hesitação. As colunas Panzer alemãs, com alcance e apoio aéreo, prosperavam ali, desde que tivessem combustível e manutenção. As unidades soviéticas em retirada nessa região podiam ser flanqueadas ou atingidas pela retaguarda. Em julho, o primeiro exército Panzer de Kleist já tinha avançado cerca de 400 quilômetros desde o ponto inicial. As pontas de lança alemãs agora estavam virando para sudeste, mirando diretamente em Rostov. O 17º Exército avançou diretamente do oeste por uma frente mais estreita. Em teoria, ambos cercariam o 56º Exército perto do rio na cidade. A Batalha de Rostov de 1942 foi oficialmente iniciada em 19 de julho. Na prática, foi mais uma corrida do que um ataque planejado. Os alemães tentavam fechar um bolsão, enquanto os soviéticos tentavam escapar pelo lado alemão. Tudo o que tinha dado errado em 1941 parecia, a princípio, estar dando certo. O tempo estava bom, o solo estava seco. A Sturzkampfgeschwader 77 da Luftwaffe, com seus Junkers 87 Stukas, tinha superioridade aérea local. Bombardeavam colunas soviéticas nas estradas próximas a Rostov e nas travessias do Don. Com a aproximação dos alemães, os soviéticos tentaram explodir pontes e diques para inundar os pântanos ao sul de Rostov e atrasar o avanço inimigo. Desta vez, os alemães prepararam algo especial. Brandenburgenses. O Regimento Brandenburg era uma unidade de forças especiais treinada em infiltração, demolição e operações usando uniformes inimigos. Nas primeiras horas do ataque, destacamentos brandenburguenses cruzaram o rio Don em botes de borracha, passaram pelas posições soviéticas e atacaram pontos-chave de travessia, a Ponte Batesk e o dique, ao sul da cidade. Em intensos combates corpo a corpo, eles tomaram partes das estruturas antes que engenheiros soviéticos concluíssem demolições ou abrissem as comportas. Engenheiros alemães avançaram logo atrás, sob fogo inimigo, para garantir e reparar as travessias. Essas pontes viraram gargalos para a ofensiva, pois o Don seguia cruzável e os pântanos não estavam alagados. Kleist podia atravessar tanques e infantaria motorizada pelo rio muito mais rápido do que os soviéticos esperavam. O 56º Exército em retirada, de repente encontrou unidades alemãs surgindo nos flancos e retaguarda, além da frente. O que poderia ter sido uma retirada ordenada em direção ao Cáucaso, ameaçava se transformar em uma debandada dentro da própria Rostov. A situação se deteriorou rapidamente. Para os civis, era déjà vu. Eles viram as tropas alemãs entrarem na cidade em 1941, seguidas pela retomada do Exército Vermelho dias depois em combates brutais nas ruas. Menos de um ano depois, a linha de frente recuou novamente. As autoridades soviéticas evacuaram rapidamente as fábricas, retiraram o que era útil ao inimigo e queimaram o que não puderam levar. Refugiados lotavam as ruas, trabalhadores, famílias, homens feridos em carroças. Para os 56, o exército Rostov não era fortaleza, mas um ponto de estrangulamento. Eles enfrentavam ordens e retiradas sob pressão. Não eram resistências heróicas até o fim, mas até uma retirada sob ataque aéreo e artilharia se torna uma batalha, queira ou não. A artilharia alemã do 17º Exército bombardeou cruzamentos e pátios ferroviários estratégicos. Os Stukas atacaram as travessias de barcaças e os cais de balsas ao longo do Don. Tropas alemãs avançadas sondaram subúrbios externos, testando a resistência e marcando pontos de tiro soviéticos. Atrás deles, canhões antiaéreos eram arrastados para a frente, prontos para servirem tanto como armas antitanque quanto para combates urbanos, quando chegasse a hora.
Em 23 de julho de 1942, após 5 dias de combates e perseguição, tropas alemãs entraram em Rostov. Desta vez, não havia contraofensiva soviética pronta para atacar pelo norte. O Exército Vermelho recuava para o Cáucaso e Baixo Volga, tentando formar novas linhas antes da chegada dos alemães. No dia 24 de julho, a batalha estava efetivamente encerrada. Rostov havia caído novamente, desta vez sem o revés de 1941 para as tropas alemãs. Isso parecia uma vindicação para Hitler, parecia uma prova, porque para Hitler, a queda de Rostov não era apenas mais uma vitória. Era a confirmação de que seu grande plano estava funcionando. Em 23 de julho de 1942, no dia em que Rostov foi retomada, ele emitiu a diretriz do Führer número 45. Com esse documento, ele dividiu o grupo de exércitos Sul em dois. O grupo de exércitos A, sob o comando do marechal de campo Wilhelm List, avançaria pelo recém-aberto portal de Rostov em direção ao Cáucaso. O grupo de exércitos B, sob o comando de Maximiliano von Weichs, avançaria pelo rio Don rumo ao Volga para capturar a futura famosa Stalingrado. Quando Rostov caiu, Hitler achou que poderia conquistar tudo de uma vez, os campos de petróleo para sustentar a guerra e o prêmio industrial simbólico no Volga. No papel, parecia brilhante. Na realidade, quebrou a lógica de sua própria ofensiva. O problema não foi que tomar Rostov tinha sido fácil, o problema era que parecia fácil. O 56, o exército soviético, evitou o cerco recuando, em vez de ficar e morrer no local. A cidade caiu em 5 dias, com comandos ousados tomando as travessias intactas. Em 1942, Rostov parecia quase limpo comparado ao moedor de carne de Moscou ou às batalhas de inverno em Rosev. Um sucesso operacional elegante, como os que deram fama à Wehrmacht em 1940 a 1941. Hitler tirou a conclusão errada. Em vez de perceber que o Exército Vermelho optou por trocar espaço por tempo, viu um inimigo prestes a colapsar. Em vez de concentrar suas forças para um golpe decisivo no Cáucaso ou no Volga, ele ordenou que se dividissem e avançassem sobre ambos. Dividir simultaneamente o grupo de exércitos Sul em A e B criou 3 problemas críticos. O primeiro, a logística. O sistema de suprimentos no sul da Rússia estava sobrecarregado, linhas férreas com bitolas diferentes, pontes como gargalos e estacionamentos de caminhões sem combustível e peças. Agora, os alemães precisavam apoiar 2 eixos principais de avanço em direções diferentes, um ao sul, em terreno montanhoso, e outro a leste, pelo rio Don. Segundo, comando e coordenação, com 2 grupos de exércitos operando em caminhos divergentes. A distância entre eles aumentou. Se os soviéticos recuperassem força, poderiam atacar pela brecha e dividir a frente alemã. A dobradiça de toda essa estrutura, o ponto onde qualquer cerco se fecharia, era exatamente onde os rios e as linhas férreas se cruzavam em torno de Rostov e do Baixo Don. Terceiro, ambição x recursos. A Operação Azul foi planejada com fases sequenciais em mente. Blau, 1, depois, Blau, 1, depois, Blau, 1. A diretriz 45 de Hitler tornou isso uma lista de desejos simultâneos. Os objetivos principais, petróleo e Volga, precisavam ser alcançados rápido antes do reagrupamento soviético. Mas as forças não bastavam para garantir sucesso nos 2 eixos. Se o Exército Vermelho lutasse com determinação, nenhuma dessas fraquezas era óbvia no mapa. No final de julho, Rostov havia caído, Voronezh havia sido tomada, os exércitos soviéticos estavam em retirada. O sol de verão brilhava sobre uma sequência de vitórias alemãs. Os sinais de alerta, se alguém os visse, eram fáceis de ignorar. A partir de Rostov, o grupo de exércitos A avançou para o sul. Colunas de blindados cruzaram o Don e se espalharam por uma frente de 200 quilômetros em direção ao Cáucaso. Eles tomaram os campos de petróleo destruídos de Makop em agosto e avançaram até a Lissa e as encostas do Alto Cáucaso no outono. Foi o avanço mais profundo da Wehrmacht na União Soviética, um feito espetacular nos mapas e cinejornais. Simultaneamente, o grupo de exércitos B avançou pela curva do Don rumo a Stalingrado.
Lá, a ofensiva foi gradualmente se atolando em uma luta brutal de desgaste. Entre ruínas e fábricas, o Sexto Exército avançava casa a casa por uma cidade que Hitler exigia conquistar a qualquer custo. À medida que o verão se transformava em outono, as fraquezas criadas em Rostov começaram a cobrar seu preço quanto mais o grupo de exércitos A avançava para o Cáucaso. Quanto mais longas e frágeis suas linhas de suprimento se tornavam. Tudo, combustível, munição, comida, tinha que passar por Rostov e seguir centenas de quilômetros por estradas ruins e ferrovias lotadas. Enquanto isso, o grupo de exércitos B, encurralado em Stalingrado, consumia mais tropas e suprimentos só para resistir. Em novembro de 1942, o Exército Vermelho lançou a Operação Urano, derrotando os exércitos romeno e italiano no Don e cercando o Sexto Exército em Stalingrado. Não era só aquela cidade que estava ameaçada. Ofensivas seguintes, como a Operação Pequeno Saturno, visavam ainda mais isolar o grupo de exércitos A no Cáucaso avançando para Rostov. Se os soviéticos tomassem as travessias do Don em Rostov, toda a força alemã no Cáucaso, centenas de milhares de homens, tanques e canhões ficariam isolados com as costas voltadas para as montanhas e o Mar Negro. De repente, o portão que se abriu facilmente em julho de 1942 agora parecia uma armadilha. No final de dezembro, Adolf Hitler finalmente enfrentou a realidade sobre a qual seus generais haviam alertado, quando as forças soviéticas avançaram para o oeste e sul a partir do bolsão de Stalingrado, ameaçando o centro de comunicações em Rostov. Ele ordenou que o grupo de exércitos A começasse a se retirar do Cáucaso. O que antes havia sido um avanço triunfante agora se transformava em uma retirada apressada pelas mesmas estradas e passagens, abandonando territórios conquistados com dificuldade para evitar o cerco. Rostov novamente virou um ponto de estrangulamento, agora para uma retirada. Caminhões, tanques, artilharia puxada por cavalos e refugiados congestionavam as rotas. Ao norte, a escassez de combustível e ataques aéreos soviéticos tornaram a retirada um pesadelo. Os comandantes alemães correram para manter o corredor de Rostov aberto tempo suficiente para que o grupo de exércitos A escapasse. Eles conseguiram, mas quase ao custo de abandonar a aventura no Cáucaso e enfrentar a catástrofe em Stalingrado, onde o Sexto Exército ficou desamparado. De certa forma, os alemães passaram o inverno de 1942-1943, desfazendo o que haviam feito desde a queda de Rostov. Por isso, a Batalha de 5 dias em Rostov, em julho de 1942, geralmente vista como nota de rodapé na Operação Azul, merece destaque. Taticamente, os alemães tiveram uma vitória limpa, com perseguição eficiente, uso inteligente de forças especiais para travessias-chave e avanço bem-sucedido na linha do Don. Os 56 o exército soviético escapou, mas perdeu uma cidade vital e um portal importante, recuando mais para o Cáucaso. Operacional e estrategicamente, apesar de Rostov, em 1942, ser o ponto de inflexão, restaurou o orgulho alemão após o constrangimento da retirada de 1941. Parecia provar que o Exército Vermelho ainda era incapaz de deter uma ofensiva alemã bem planejada. E isso desencadeou a decisão de Hitler de dividir sua força principal, se sobrecarregar e perseguir dois objetivos, com recursos mal suficientes para um só. Quando as tropas alemãs chegaram às pontes do Don em Rostov e olharam ao sul e leste, o mapa de 1942 já mostrava o contorno de 1943. As estradas para o Cáucaso e Stalingrado passavam por aquela cidade. Assim que Hitler tentou avançar por ambas ao mesmo tempo, as sementes do desastre foram plantadas. Se você ampliar a visão e traçar os arcos da frente oriental, Stalingrado é o destaque, a catástrofe que todos lembram. Logo atrás dela, um pouco na sombra, está Rostov-no-Don. A porta que se abriu tão facilmente em julho de 1942 que Hitler, por um momento fatal, acreditou que todas as outras portas na União Soviética cairiam tão rápido quanto.